O exemplo que eu queria resolver é uma seção transversal retangular, base B, altura H. A situação, imagina que seja essa, uma viga em balanço e a força cortante, a carga vertical, está ali na ponta. Né? Então vamos lá. Se eu quero calcular a tensão de cisalhamento numa posição qualquer, eu faço um corte nessa posição. Definida por essa ordenada y asterisco, né? E estudo o equilíbrio desse pedaço aqui, que é a área asterisco. Esse equilíbrio vem do diagrama de momentos fletores. Né? O diagrama de momentos fletores aqui é algum negócio assim. Shift falhou agora. É alguma coisa assim. Tá? Então vamos imaginar aqui que aquele elemento de comprimento dx esteja nessa posição. O momento traciona em cima, portanto comprime essa região dos dois lados e comprime mais na seção de trás do que na seção da frente. Na hora que a gente fosse fazer aquele equilíbrio do elemento, ficaria assim. Essa é a área asterisco. Esse é o comprimento infinitesimal dx, né? Então aqui, ó, o momento traciona em cima dos dois lados, comprime aqui embaixo e comprime mais atrás do que na frente. Ó, resultante das tensões normais aqui é de compressão e a resultante das tensões normais lá é maior. Esse seria o N asterisco e esse é o N asterisco mais dN asterisco. Tá? Então, esse dN asterisco tem que ser equilibrado pelas tensões de cisalhamento que vão se desenvolver assim. Constantes ao longo do dx e, por hipótese, constantes ao longo da largura. E se as tensões estão se afastando dessa aresta no plano longitudinal, elas vão ao mesmo tempo se afastar da aresta no plano transversal. Ou seja, ao calcular essas tensões aqui, a gente está calculando as tensões de cisalhamento nessa posição, de cima para baixo. Tá? Então vamos lá. A fórmula é tal igual a V S asterisco Z dividido por B asterisco vezes IZ. Né? V é a força cortante, nesse caso eu tinha inclusive chamado ela de V anteriormente. B asterisco é a largura na posição onde a gente cortou. Bom, nesse caso a largura é constante, ela é B em todas as seções, né? Então o B asterisco é o próprio B. IZ é o momento de inércia da seção inteira em relação ao centro de gravidade. O momento de inércia da seção retangular é o BH3 sobre 12. Veja que o momento de inércia é da seção inteira e em relação ao eixo de flexão. Né? O que fica faltando aqui é só o momento estático. O momento estático é o momento estático só desse pedaço em relação ao eixo Z. Tá? Então vamos fazer esse cálculo. O momento estático S asterisco Z vai ser... Bom, eu preciso do momento estático dessa área em relação ao eixo Z. A gente faz assim, a coordenada do G vezes a área, né? A coordenada do G, vejam se vocês concordam, daqui até aqui é Y asterisco.
e daqui até lá embaixo é h sobre 2, né? Então, eu quero a coordenada do g. A coordenada aqui é y asterisco e a coordenada lá embaixo é h sobre 2. A coordenada do g é a média entre y asterisco e h sobre 2. Então é metade de h sobre 2 mais y asterisco. Tá? Tem gente que prefere fazer essa conta assim, ó. Vou fazer aqui num rascunho. Tem gente que prefere dizer que é y asterisco mais metade dessa altura aqui, que é h sobre 2 menos y asterisco. Isso aqui vai dar o quê, hein? Vai dar y asterisco menos metade de y asterisco, é y asterisco sobre 2, mais h sobre 2 dividido por 2, né? Deu o mesmo resultado, não é isso? Bom, então esse aqui essa é a coordenada do g, e a área é h sobre 2 menos y asterisco, é esse pedaço aqui, vezes b. Aqui vai entrar b vezes h sobre 2 menos y asterisco. Tá? Então, se eu jogar isso lá em cima, o que vai dar, hein? Vai dar tal igual a força cortante V. Esse momento estático eu vou só reescrever de um jeito mais bonitinho. É B sobre 2. E aqui, ó, eu tenho A mais B vezes A menos B, né? Então é H sobre 2 ao quadrado menos Y asterisco ao quadrado. Tá? E no denominador vai aparecer B, que é a largura naquela posição, e o BH3 sobre 12, que é o momento de inércia. Tá bom? Então, se a gente fizer essa conta, olha o que vai dar. Um B cancela com o outro, vai ficar 6 vezes V dividido por BH, né? E esse H ao quadrado, eu deixei um H aqui embaixo, vai sobrar um H ao quadrado. Esse H ao quadrado eu vou jogar aqui dentro. Então vai ficar 1/4 menos y asterisco sobre h ao quadrado, é isso? É isso, né? Bom, é assim que a tensão de cisalhamento varia com y asterisco. Y asterisco é a posição onde eu estou fazendo o corte. Veja o que acontece. Essa expressão aqui, vamos calcular alguns valores. Vejam que é um número positivo, do qual eu subtraio um número que é positivo também, né? Então, o máximo dessa conta aqui é quando esse segundo número for igual a zero, ou seja, em y asterisco igual a zero. Então, tal máximo vai ser o tal calculado em y asterisco igual a zero, né? E essa conta vai dar o quê, hein?
Quando eu jogar isso aqui igual a zero, vai ser 3 meios de V sobre BH. 3 meios de V sobre BH. Tá? Quando o y asterisco for mais ou menos h sobre 2. Mais ou menos h sobre 2 são esses pontos aqui de baixo ou esses pontos aqui de cima. Bom, quando for mais ou menos h sobre 2, isso aqui vai dar 1/4, né? E a tensão de cisalhamento vai dar 0. Tá? Então a distribuição de cisalhamento vai ficar assim. Vou fazer uma outra figura aqui. Aqui está a seção transversal. E a distribuição das tensões de cisalhamento vai ser uma coisa assim. A tensão de cisalhamento é máxima na altura do centro de gravidade e vale esse negócio aqui. Tá? Aqui em cima ela é 0 e aqui ela é 0 também. E a variação da tensão de cisalhamento é quadrática em y asterisco. É uma parábola. Vou dar um negócio assim. Tá? O que isso aqui está representando? É assim, ó. Lembra-se que eu estou imaginando a tensão constante na largura, é uma hipótese razoável. A tensão é assim. Aqui ela é um pouco menor. E aqui ela é um pouco menor também. E aqui menor ainda. Tá? Por que a tensão de cisalhamento é 0 aqui, hein? Ela é 0 porque, pensem bem, se eu tivesse tensão de cisalhamento aqui, num ponto como esse, como esse plano é perpendicular a esse plano longitudinal, né, a superfície da barra aqui em cima, se eu tivesse essa tensão, eu teria que ter essa, por equilíbrio, ao longo dos pontos dessa aresta, né? Mas essa superfície aqui de cima é uma superfície livre, essa tensão é 0. Portanto, essa aqui também é 0 e essa aqui é igual a 0. Tá? Não surpreende que esses elementos sejam 0 lá em cima e seja 0 aqui embaixo. Tá? Outras coisas que eu quero mencionar aqui que são importantes. Para usar essa fórmula, como a gente usa em módulo, a rigor a gente não precisaria fazer todo esse estudo, né? Eu corto numa certa posição, já sei quem é a área asterisco, já sei quem é o S asterisco e já sei quem é a largura. E posso usar essa fórmula sem fazer essa análise. Agora, a rigor, nós vamos ver isso mais para frente, o único jeito de saber o sentido da tensão de cisalhamento, com precisão, sempre, é fazendo essa análise. Tá? Então, a rigor, eu preciso fazer esse equilíbrio para saber o sentido. Agora, pense um pouquinho. Em muitas situações a gente pode chutar. Olha, se a força cortante está para baixo, a força cortante está assim para baixo, e a força cortante é a resultante das tensões de cisalhamento na seção transversal, não surpreende que as tensões de cisalhamento sejam para baixo, né? A força cortante está assim. Então não surpreende que o cisalhamento seja para baixo nessa seção, tá? Outra coisa que eu queria comentar, percebam como o diagrama de tensões de cisalhamento, de certa forma, é o contrário do diagrama de tensões normais. As tensões normais variam assim, né? Tração de um lado e compressão do outro.
As tensões normais são maiores nos pontos mais afastados do centro de gravidade. Na altura do centro de gravidade elas são nulas. O cisalhamento é o contrário, ele é máximo exatamente na altura do centro de gravidade. E nas extremidades ele é nulo. Numa seção transversal qualquer dessa barra, o que a gente veria seria o seguinte: o cisalhamento, como a cortante é constante, o cisalhamento é igual em todas as seções. É alguma coisa assim. Né? Agora, a tensão normal varia com o momento fletor. Ela vai ser máxima aqui. Numa seção onde o momento fletor é menor, por exemplo, uma seção como essa, as tensões vão ser menorzinhas. Né? Tá? Outra coisa que eu queria comentar. Quando a gente pensa nessa ideia de que a força cortante, a resultante das tensões de cisalhamento, vem a seguinte inspiração. Que tal se para calcular a tensão de cisalhamento eu dividisse a força cortante pela área? Não é assim que funciona na tração ou compressão simples? Né? A tensão normal, né, a força normal pela área. O que acontece se eu dividir a força cortante pela área? Bom, se eu dividir a força cortante pela área, vai dar exatamente esse número aqui, né? Esse número aqui é uma tensão de cisalhamento média na seção transversal. É a força cortante dividido pela área da seção transversal. Se eu calculasse o cisalhamento com essa conta, eu obteria um valor que é 50% menor do que o valor correto, né? Isso aqui é a força cortante dividida pela área, a tensão de cisalhamento média. O que a gente acabou de descobrir é que na flexão a tensão de cisalhamento máxima é 50% maior do que a tensão de cisalhamento média. Né? Então essa primeira estimativa, que é fácil, dá uma ordem de grandeza, mas não dá, está longe de dar a tensão correta. A notícia boa é que a tensão de cisalhamento na seção retangular vai ser sempre a mesma coisa. Se vocês olharem para essa fórmula aqui, olha, tudo isso aqui é propriedade geométrica da seção transversal. Numa posição que eu corte, eu defino quem é isso, o momento de inércia da seção inteira. Isso aqui depende só da geometria. Então, o que varia na distribuição do cisalhamento de um problema para outro é só a força cortante. Né? E se a força cortante está para cima, na seção retangular a tensão é para cima. Se a cortante está para baixo, a tensão é para baixo. O problema do cálculo de cisalhamento na seção retangular já está definido, já está resolvido, não precisamos mexer nisso nunca mais. Tá? Essa era outra coisa que eu queria falar. E a terceira coisa que eu queria falar era o seguinte. Olha, nesse problema, essa é a tensão de cisalhamento máxima na estrutura, porque a força cortante é constante, né? E então essa é a mesma distribuição em qualquer seção transversal. Esse aqui é o tal máximo nessa estrutura. E a tensão normal máxima, onde é que aparece? Bom, a tensão normal máxima é essa aqui. É a tensão máxima na seção do engastamento, porque no engastamento o momento fletor é máximo. Vamos comparar essas duas coisas? Quem que é o sigma máximo? O sigma máximo se eu quero a tensão máxima numa seção transversal, eu divido o momento fletor pelo W, lembram disso? E na seção retangular existe um W só, porque a distância, a altura ao centro a distância ao centro de gravidade é o mesmo para cima e para baixo. Bom, o momento máximo nesse problema é P, é a força cortante vezes o comprimento da barra, né?
Então vai ser V vezes L. E o W da seção retangular é o momento de inércia dividido pelo Y máximo. É o BH2 sobre 6. Certo isso? Esse W é o momento de inércia BH3 sobre 12, dividido pelo Y máximo, que é H sobre 2. Vai dar BH2 sobre 6. Então isso aqui vai dar 6 vezes V vezes L, dividido por BH2. O tal máximo nós acabamos de calcular. É 3 meios de V sobre BH. Então vamos calcular a relação entre eles. Tal máximo dividido pelo sigma máximo. Vai ser 3 meios de V sobre BH, multiplicado pelo inverso disso, né? BH ao quadrado sobre V vezes L. Isso aqui vai dar sobre 6 vezes V vezes L, é isso? Aqui faltam 6. 6VL sobre B ao quadrado. Isso aqui vai dar 1/4. É isso, né? 1/4. O V cancela, o B cancela, um H cancela com esse, vai dar 1/4 da relação H sobre L. Tá? Bom, o que é essa relação H sobre L? É a relação entre a altura da barra e o comprimento. Tipicamente, a relação entre a altura e o comprimento é de 1/10, né? Então, numa situação normal, se essa relação aqui for da ordem de 1/10, isso aqui é 1/4 de 1/10, isso aqui é da ordem de 2,5%, é isso? Em vigas usuais, em que a relação altura e o comprimento é de 1/10, a tensão de desalhamento máxima é da ordem de alguns por cento da tensão normal máxima. Bom, aí vocês vão dizer, pô, a gente fez tudo isso para chegar nesse resultado, né? Essa tensão de desalhamento que dá muito mais trabalho, tão menor do que a tensão normal. Bom, a vida é assim. Nós vamos mostrar na próxima aula situações em que a tensão de cisalhamento ganha importância, mas em geral a tensão normal na flexão é muito maior do que a tensão de cisalhamento. Quem condiciona o dimensionamento é a tensão normal, não é a tensão de cisalhamento. Tá? Essa relação dá uma dica de quando que o cisalhamento ganha importância. Para uma viga em que a relação H sobre L é 1/10, é muito pequenininha essa importância. Mas numa viga muito curta, alguma coisa assim, em que a relação H sobre L ganha importância, aí o cisalhamento ganha importância. O que acontece é que esse tipo de estrutura, em que a altura é muito grande, uma viga que é muito curta ou que é a mesma coisa, uma viga muito alta, a resistência dos materiais nem funciona direito. Esse tipo de estrutura é chamado de viga-parede. Quem resolve esse problema é a teoria da elasticidade. Tá? Então, nos problemas normais de barras, a tensão de cisalhamento vai ser sempre uma fração da tensão normal. Em geral, não é ela o problema. Tá?